Exato, vale lembrar que nós estamos numa fase de que o Presidente da República está em fim de mandato. Restam-lhe apenas 3 anos. E a sua saída é contra a sua própria vontade, embora é por imperativos constitucionais. E a história tem mostrado que líderes, quando se encontram nesta situação em que está o Presidente João Lourenço, tendem a ser violentos com os seus opositores, com todos aqueles que eles acham que não estão com, ah, com a sua agenda. Exato, vale lembrar que nós estamos numa fase de que o Presidente da República está em fim de mandato. Restam-lhe apenas 3 anos. E a sua saída é contra a sua própria vontade, embora é por imperativos constitucionais. E a história tem mostrado que líderes, quando se encontram nesta situação em que está o Presidente João Lourenço, tendem a ser violentos com os seus opositores, com todos aqueles que eles acham que não estão com a sua agenda. Então, esta atitude 2 pode ser enquadrada no nível de violência que nós vamos ter de doravante para frente. Violência não é necessariamente de fazerem o Presidente usar as forças de defesa e segurança para fazerem confusão, não. Mas é usar, ele vai procurar se impor, mostrar quem manda aqui sou eu. Aquilo é uma forma de mostrar que quem manda sou eu, vocês não são nada. E ele coloca ali a polícia ou os militares a fazerem esta operação. Mas há um lado negativo. Quando nós estamos a usar a polícia para travar ou impedir um líder da oposição, isso o que é que revela? Revela que este indivíduo que está ali, amanhã pode vir a ser o Presidente da República. Tu estás a educar a polícia a não respeitar o líder do maior partido da oposição. Aham. Dizer, se uma forma de mostrar que se para a submissão de um documento eles usam a polícia para travar, quer dizer que amanhã no outro ato podem tomar atuações mais Muito mais violentas. gravosa. Vale lembrar, exato, vale lembrar que nós estamos numa fase de que o Presidente da República está em fim de mandato. Restam-lhe apenas 3 anos. E a sua saída é contra a sua própria vontade, embora é por imperativos constitucionais. E a história tem mostrado que líderes, quando se encontram nesta situação em que está o Presidente João Lourenço, tendem a ser violentos com os seus opositores, com todos aqueles que eles acham que não estão com, com a sua agenda. Então, esta atitude 2 pode ser enquadrada no nível de violência que nós vamos ter de doravante para frente. A violência não é necessariamente de fazerem o Presidente usar as forças de defesa e segurança para fazerem confusão, não. Mas é usar, ele vai procurar se impor, mostrar quem manda aqui sou eu. E vai usar essas Portanto, forças quer dizer, para. Gama, isto vai levar-nos a um ambiente de anulamento total de um espírito de democracia, de uma cultura democrática. Não há diálogo entre as partes, não há diálogo entre, digamos, não digo instituições, porque as instituições estão sob a tutela do Presidente da Uhum. República. Quer dizer, vamos estar num ambiente ofusco. Olha, o termo certo é este. O diálogo foi hoje inaugurado com o quê? O diálogo é o uso da polícia, né, para impedir com que os outros estejam a exercer um direito. Estavam aí submeter ou fazer a entrega de um documento num órgão de soberania. E vimos nas imagens, estavam aí na paz, não foram fazer cânticos nenhum, nem palavras de ordem que simbolizasse algum insulto ou algum desrespeito à figura do presidente ou do Estado angolano, e o regime
reagiu colocando ali os polícias para travarem. Aquilo é uma forma de mostrar que quem manda sou eu, vocês Hum, não são nada, e ele coloca ali a polícia ou os militares a fazerem esta operação. Mas há um lado negativo. Quando nós estamos a usar a polícia para travar ou impedir um líder da oposição, isso o que é que revela? Revela que este indivíduo que está ali, amanhã pode vir a ser o presidente da República. Tu estás a educar a polícia a não respeitar o líder do maior partido da oposição. Amanhã, hoje, o maior partido de Angola que tem a maioria no Parlamento é o MPLA. O MPLA um dia também pode e vai sair. Não há país, não há regimes que se tenham eternizado para todo sempre. Vai chegar uma altura que o MPLA também vai sair, vai ser oposição. E não vai ser bom também que amanhã um outro use a polícia ou esses militares para criarem impedimentos a outra parte. Então, nós estamos a educar a polícia. Quando o teu polícia não respeita, ou melhor, quando tu mandas o polícia ou polícia ou o militar ir travar o líder da oposição, do maior partido da oposição, tu estás a incentivar ao desrespeito. Que ele está aí lá para ele não ver aquela. O polícia, num Estado de Direito democrático, nós uhum. precisamos educar o polícia para que ele veja o líder da oposição como um futuro comandante em chefe. Tenho que respeitar essa figura, porque ele um dia pode vir a ser o comandante em chefe daqui do país e o respeito tem que ser agora. Eu preciso respeitar e preservar ele, porque é um putativo candidato. Agora, o Uhum. polícia, quando o polícia colocas o polícia a fazer aquilo, tu estás a promover ali um desrespeito, porque atividades que eles estavam a fazer não vai contra o Estado de Direito democrático. Então, isso revela que a situação na Angola, em termos democráticos, tende a piorar. Nós temos aqui É, um problema que é de regime. Por isso é que nós reiteradamente repetimos que o problema de Angola não está necessariamente no MPLA, está no regime que o MPLA implementou. E esse regime precisa ser mudado, precisa ser reformado. A polícia, quando faz esse papel, o que é que está-nos a indicar? Que ela precisa ser reformada. A UGP precisa ser reformada, todos estes órgãos de defesa e segurança precisam ser reformados. O José Eduardo Santos governou vários anos, saiu em 2017. 2017 para aqui, continuamos a ter a mesma conduta. Este quadro que hoje assistimos é semelhante àquele do Iber Ganga, que a UGP assassinou este professor universitário por ter passado também por ali. Portanto, o que se deve apelar é que quem está à frente do Estado deve ter uma postura de estadista e não tentar adotar uma atitude de violência para com os seus opositores. Hoje ele faz isso, amanhã pode fazer coisas piores. E uhum. isto é preocupante. Por isso é que a nossa observação, e reitero que é aquilo que estava a dizer, que quando os líderes estão nessa fase de sair contra a sua própria vontade, líderes, sobretudo africanos, tendem a ser violentos. Portanto, não nos espantemos mais à frente se amanhã surgirem atitudes semelhantes ou comportamento ou ações deste tipo de natureza contra os líderes da oposição. Hum. Agora, José Gama, este ato em que a UGP, recebendo ordens superiores, porque entrevistando o presidente da UNITA, e o Chivucovuco e o outro senhor que estava de lado, Viana, confirmam, e também tinha o Vieira Lopes ali de lado, confirmam que os polícias, ou melhor, os militares, receberam ordens superiores para impedir, não, para fazer um reforço do corpo militar e impedi-los de avançar. E outra particularidade, eles
chegaram de entregar esta carta à presidência da República. E o senhor Viana diz que o presidente da República, o chefe do executivo, manda também nos tribunais. Portanto, aqui tivemos uma comprovação de ingerência. Hoje demonstrou que é um ditador. Gama. Bom, nós temos uma Constituição que se ela não for alterada, qualquer um que se servir dela vai exercer um poder com características ditatoriais. Porque ela dá superpoderes até do chefe do governo ou do Estado nomear um diretor de uma rádio. Dá poderes até de nomear o diretor do gabinete do comandante, como é que isto é, do chefe de Estado-Maior do Exército. Do Exército. Portanto, o que aconteceu hoje, se é ditadura ou não, por exemplo, não vamos assistir isso num país democrático como a Noruega. Não vamos assistir isso na Inglaterra. Não vamos assistir isso em Itália. Vamos assistir onde? Na Coreia do Norte. Aliás, na Coreia do Norte, o líder lá supremo nem dá espaço para isso. Mas vamos assistir isso na Venezuela, vamos assistir isso no Zimbábue, então, no Uganda. Então, o que aconteceu são práticas que acontecem em regimes autocráticos. Porque esses homens saíram às ruas, eles não saíram às ruas, os polícias, estamos a falar dos polícias, ou da UGP, ela não sai da rua por livre e espontânea vontade. A UGP, quando sai para a rua, ela tem autorização de alguém. Então, houve uma orientação para fazer este procedimento, que é muito triste. E tu chamaste chamaste esta operação ou este procedimento de um ato político, uma ordem política. Isto foi uma ação política da parte da presidência da República, Gama? Se havia um grupo de políticos que estavam a ir levar uma correspondência ou um documento ao Tribunal Supremo e são impedidos, há uma ordem para o impedir, quer dizer que essa ordem contra os políticos é uma ordem que vem de políticos. Porque um militar, não acredito que, por exemplo, um general Furtado, por iniciativa dele própria, não faria uma coisa desta. Porque ele iria perceber que não é problema dele impedir que estes líderes vão levar o documento a SIAST ou a esses órgãos. Não é problema dele. Quem está interessado a fazer isso é alguém político. Porque aquilo era um ato político que estavam a fazer. Quando tu vais a impedir, é para travar, fazer demonstração de força, como dizíamos na fase inicial. Então, alguém deu uma ordem. E como dizíamos, os homens podem ser do Furtado, podem ser do general Laborinho, mas o arquiteto disto não é eles. Eles nunca fariam uma coisa que fosse contra o interesse ou contra a agenda de quem manda no país. Agora, E por isso, volto a repetir que este é um ato que não deveria ser permitido em Angola. hum, hum, hum. Gama, olhando novamente para este ato, ultimamente Adalberto esteve a ser muito criticado por vários cidadãos, muitos opinionistas, ou a opinião pública, vamos melhor dizer assim, a opinião do cidadão, que Adalberto estava muito no conforto. Adalberto preferia dar entrevistas no estrangeiro,
Mas esta semana estamos a ver um Adalberto muito combativo. No caso, Fundação Jonas Malheiro Savimbi, agora aparece trazendo esta declaração do Estado sobre a degradação do país e, dia seguinte, faz este ato demonstrativo que também é sempre político, de ir nas ruas, distribuir os panfletos, entregar a mesma comunicação na presidência da República, tentou entregar no Tribunal Constitucional, aliás, no Tribunal Supremo. Portanto, estamos a ver um Adalberto que talvez não dissolveu, mas se desatou das correntes que lhe metiam no conforto. Será esta uma interpretação justa a dar? Um Adalberto que agora começa a dialogar com o povo, com o cidadão na rua, não num estrado com o seu público habitual. Ele esteve a falar com pessoas que ele não conhece, cidadãos comuns na rua, jovens, mulheres, senhores. Um Adalberto que a opinião pública criticava, que queria ver, o Adalberto começa a fazer o que o público queria, ou que o povo queria ver do Adalberto. Essa interpretação está correta, Gama? Eu acho que não é a primeira vez que o Adalberto vai às ruas. Aliás, ele tem estado a ir para o interior do país, fazer palestras, comícios, tem estado aí em muitas exposições e até algumas delas até de risco. Hoje decidiram ser eles pessoalmente a fazer a entrega deste documento, sem massas, por detrás, um grupo restrito. Uhum. É que, ele, que E eles eram fizeram. quase todos eles Portanto, da direção e alguns deputados, Gama. Isto é muito significativo. sim, decidiram ser eles próprios a irem fazer a entrega dos documentos, poderiam depois ter uma audiência ou troca de palavras com os responsáveis das instituições a qual eles foram ter. Então, eles Uhum. foram preparados. O que acontece é que nós tivemos as eleições de 2022 e os jovens querem mudança imediata e é normal e é muito compreensível. E há muitos jovens que acharam que a UNITA foi roubada nas eleições e que o Adalberto não deveria aceitar os resultados assim conforme aceitou. Mas também por parte, o próprio Adalberto, na campanha eleitoral, deu a entender às pessoas que não iria aceitar resultados que tivessem características de duvidosos. E isto alimentou alguma esperança nas pessoas de que um resultado como tal, ao sair pela CNE, ele tomaria uma atitude, não tomarem posse no Parlamento ou fazerem ainda aí um finca-pico, qualquer coisa do género. E os jovens, até hoje, exigem ainda mais do Adalberto, como quem diz. Se tu não colocaste o regime, apertaste-o na parede naquela fase que saíram os resultados eleitorais, então pelo menos agora faça algo. Os jovens estão a pressionar que ele faça mais algo, mas só que não se pode comparar Adalberto com o presidente João Lourenço, que é o seu principal adversário. Um tem o Estado nas mãos e outro não tem. Então, toda a luta política entre eles vai ser desproporcional. O outro tem os meios, tem a segurança, tem a polícia, tem o exército que pode usar contra Adalberto. Então, não se pode pedir a Adalberto que faça aquilo ou que faça coisas também para desafiar o poder. E o Adalberto tem noção que não está a lidar com um poder, com um governo como o da Itália ou como um governo de Cabo Verde. Nós estamos a lidar aqui exatamente, nós estamos a lidar com um regime que está há 40 anos no poder, que pelo seu poder é capaz de fazer tudo. E depois temos João Lourenço, não é Zé Eduardo. Zé Eduardo ainda
mais manso, tinha também das suas, mas o João Lourenço não é não é um líder que fácil de ser influenciável. Então, numa atitude em que ele se sentir desafiado, pode ir ao extremo contra os seus adversários. Basta irem ouvir as declarações que o João Lourenço fazia no tempo em que era secretário-geral do MPLA, vão perceber que João Lourenço às vezes é capaz de perder o controle nas suas posições. Portanto, eu acho que o Adalberto, todos os políticos devem saber disso e tentarem se controlar para não deixar a fera ferida, né? Se a fera ficar ferida, depois ela entra aí, vai dar uns saltos e pode magoar os outros. Mas isso não é o que se espera para um líder ou um chefe de Estado de um país verdade, que deveria ser ou que se requer democrático. O presidente tem que tratar os outros também com certo respeito, nunca, e se possível, não usar nunca violência contra os outros, tentar mais minimamente ser um político de paz, ser um político pacífico, mesmo que as suas convicções não vão por aí, mas pelo menos o político às vezes precisa de fingir ser, mesmo que ele não é católico, o político às vezes não é católico, mesmo que ele não acredita em Deus, né? Não estou a falar de João Lourenço, estou a falar no geral, mas o político às vezes precisa fazer crer que acredita ou que respeita